Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para você ligado nesse Acorda Vascaíno, nesse sábado. Vamos acordar em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Você ganha dinheiro com aposta dobrada. Use a palavra promocional Ave Mais e você vai dobrar essa grana, vai fazer com que você tenha mais chance de apostar aí no vencedor, no empate, seja lá como for, você vai ganhar o seu dinheiro. É a 1xBet em parceria com o canal Ave Mais. Olha, o Vasco joga na próxima quinta-feira contra o Brusque. O campeonato deixa o Vasco na quarta rodada. O Vasco na quarta posição, melhor dizendo. O Vasco está indo aí para a nona rodada da competição. E a gente ontem no Avenida teve uma discussão muito boa com a presença do Joel Silva, jornalista, a Jéssica Dias e o membro do canal, o Thiaguinho Peu, a gente batendo um papo sobre alguns aspectos importantes, sobre o hoje e sobre o amanhã do Vasco. Hoje, na questão do pragmatismo do técnico Zé Ricardo, de manter uma espinha dorsal que vem dando certo. O time está aí brigando lá em cima, mas não agradando no desempenho. Eu acho que o Zé Ricardo sabe disso. Ele não está satisfeito plenamente. Mas é claro que o discurso interno tem que ser que está dando certo. Mas eu acho que ele já deu um indicativo depois do jogo contra o Guarani em Manaus, que Palácios deve começar o jogo. Já está na hora do Palácios, o Nenê deve voltar e ele vai ter que arrumar a posição para esses dois jogadores. Acho que o Yuri Lara volta, o Andrei não sai do time e aí a dúvida, quem vai sair para a entrada do Palácios? Porque eu acho que o Nenê não vai sair. Gabriel Peck, que é um jogador que joga o tempo todo, Figueiredo, que tem sido muito efetivo, tem sido um jogador muito perigoso, Raniel, olha, pela lógica, Raniel deveria sair do time, com Figueiredo mais centralizado e seria o melhor time, na minha opinião. No entanto, há uma dúvida, aí vem o pragmatismo, porque Raniel é um jogador que não vem jogando bem, não participa do jogo, não tem jogado com muita disposição a ponto de merecer ser titular absoluto. Enfim, é um jogador que muita gente ainda defende por conta de a bola não chegar, o que eu até concordo, mas acho também que quando a bola não chega, o jogador precisa vir participar. E quando ele vem participar, ele vem mal. Ele não vem jogando bem. Mas eu acho que o Zé Ricardo tem essa característica do pragmatismo e apesar de achar que o Palácio vai jogar pelo discurso dele, quero esperar a semana para entender qual é o pensamento do técnico do Vasco. E por que eu estou falando isso? Porque Zé Ricardo dificilmente não vai tirar Juninho, que jogou em Manaus, para a entrada do Yuri, e não vai tirar o Bruno Nazário e voltar com o Nenê. Isso é certo. São dois jogadores que fizeram falta na partida contra o Guarani. O Nenê até mais falta, apesar de eu ser partidário de que o Nenê é um jogador que não pode ser o artífice do Vasco, não pode ser o cabeça do Vasco tendo 40 anos. Por isso, sou muito favorável que o Palácios entre, até para ajudar o Nenê, até para desgastar menos o Nenê, que fica muito isolado. O meu time eu tiraria o Raniel, colocaria o Figueiredo mais centralizado e eu também tiraria o Gabriel Peck, junto com o Raniel. Colocaria um segundo atacante qualquer, ou então, se Juninho tivesse jogado bem, armaria um meio com o Andrei, Juninho e Yuri, o Palácios mais centralizado, Nenê jogando à frente com o Figueiredo. Seria aí quase que um 4-5-1, ou então um 4-2-3-1 com 3 meias chegando, com o Figueiredo mais centralizado. Seria a melhor formação na minha ótica. Mas eu acho que o Zé Ricardo não vai fazer isso. Zé Ricardo realmente é de conceitos mais ortodoxos em relação ao futebol, de muito mais manter o esquema, muito mais cumprir funções do que criar alternativas. Apesar que em Manaus ele fez uma alteração que deu aquele clique. Quando ele bota Isaac, que é um meia, jogando ao lado do Palácios e tendo apenas Matheus Barbosa por dentro, quando ele tirou o primeiro volante, ele tira o Andrei e bota o Isaac, ele mostra que ele está querendo botar um time mais para frente. Vai enfrentar um Brusque que venceu ontem a Tombense, pulou na tabela, mas que vai vir recuada, que vai vir fechada, tentando somar pontos, assim é a Série B. E num campeonato tão difícil, num campeonato tão complicado, em que os resultados são apertados, ontem o Bahia, que é o novo líder, ganhou da Ponte Preta em Salvador por 2-1 na Bacia das Almas, no final do jogo. No mesmo modo, o Brusque, jogando em Brusque, pegou a Tombense, que está lá embaixo, e sofreu para ganhar de 1-0. O campeonato não vai ser um campeonato que vá dar grande segurança para que a gente ache que os times vão jogar muito, que os times vão arrebentar e que vão golear. Não vai ser assim. Então eu acho que o Zé Ricardo, ele de alguma forma
consegue manter a sua razão porque os resultados vêm acontecendo, mas acho particularmente muito difícil que isso se mantenha. E aí veio uma segunda discussão, que é em cima da 777 como parceira. Os norte-americanos estarão chegando aqui na próxima semana e devem oficializar a proposta vinculante para que o Vasco a tenha em mãos e, em cima disso, possa já trabalhar junto aos conselhos, primeiro o Conselho de Benemérito Fiscal e depois ao Conselho Deliberativo e, posteriormente, à AGE, que não deve ter maiores dificuldades de aprovar. Já está em fase final isso, a não ser que a proposta seja ruim, o que a gente não acredita, por todo o esforço que está sendo feito. Em sendo aprovado, faltarão 18 rodadas, 17 para ser mais preciso, até a abertura da janela no dia 18 de julho. Mas ninguém vai contratar um jogador no dia 18, 19 para jogar dia 21, 23. Então inclua aí mais 3 rodadas, seriam 20. Acho que um jogador no início de janela, contratado até o dia 20, 21, poderá jogar no dia 30, um jogo que o Vasco tem. Então eu acho que, de repente, até o dia 30 de julho, vai ter oportunidade do Vasco contratar um jogador, porém, até lá, com 20 rodadas, vai depender do que o time apresentar. Porque se o time se mantiver como está sendo, com uma campanha regular em termos de pontuação, apesar das atuações não serem plenas, faltariam aí, depois do jogo do Brusque, mais 11 rodadas para completar esses 20. São 12 até o final. Então, se o Vasco conseguir se manter, acho que primeiro o treinador é mantido, acho que a comissão técnica será mantida e acho que os jogadores principais serão mantidos também. A 777 não vai entrar com o pé na porta. Mas, a informação que eu dei ontem, o Vasco vai investir. Há sim um mapeamento, o Carlos Brasil falou isso em recente entrevista, mapeamento principalmente no mercado sul-americano para a contratação de jogadores. E aí, a dúvida, por conta de qual investimento? É contratar um jogador mais caro? Não acredito. Contratar oportunidades de negócio? Sim. Jogadores jovens que poderiam estar saindo dos seus clubes, como foi o Palácios, apesar que o Vasco investiu. Mas jogador que está terminando o contrato seria uma oportunidade também. Allan Kardec se falou muito. Acho difícil, é um jogador que ganha muito. É um jogador que não abriria mão nem de metade do salário que ele ganha lá. É um jogador que em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais por mês. É um valor totalmente fora de uma realidade que nem a 777 faria para um jogador de 33 anos. Mas esse tipo de jogador ajudaria demais e poderia ser um esteio para o ano que vem. Poderia ser um alicerce para o ano que vem. Mas é uma dúvida, porque é um jogador grande, é um jogador conhecido, que traria o torcedor, mas que fugiria dentro do parâmetro da 777, de contratar um jogador mais novo. Então a gente tem que esperar, primeiro o desempenho, como estará o time na 20ª rodada, como estará o Zé Ricardo em termos de prestígio, como estará o desempenho do time, porque há uma necessidade do time também jogar um pouco mais de futebol. E acho que em cima disso, mesmo que a posição esteja boa, o trabalho esteja bom, o Vasco vai contratar. Precisa reforçar, porque é claro que o Vasco tem algumas deficiências claras. O Vasco, por exemplo, precisa urgentemente de um segundo volante. O Vasco precisa urgentemente de um jogador de velocidade de lado do campo. O Vasco não o tem. O Eric não é esse jogador. O Figueiredo não é esse jogador. O Peck até é, mas é um jogador muito, muito claudicante. Um jogador que oscila demais. E o Vasco precisa de um 9. Um centroavante mais pesado. Um jogador que faça essa função com mais assertividade. De meter os gols. O Vasco tem o Raniel com 8 gols na temporada, mas é um jogador nulo em termos de participação. A bola sobra, até faz eventualmente, mas não é um jogador de tanta efetividade. Então, o Vasco precisa contratar para essas posições, precisa ter reforços para essa posição. Mas, que tipo de reforço? Reforço jovem? Reforço mais velho? Eu tenho uma opinião. Eu acho que as oportunidades são em cima, não do perfil. É jovem, tá livre, vamos trazer. Mas eu acho que um jogador como Allan Kardec, por exemplo, estando bem, estando em forma, estando disposto e principalmente desprovido de vaidade, não é um jogador velho. Ele tem 33 anos de idade e ajudaria. Acho que o mais importante é entender como ele estará. Para chegar num grupo como esse, para jogar uma Série B, depois de estar tanto tempo fora, será que vale? Será que ele vai entender, por mais carinho e amor que tenha, porque ele é cria do Vasco? Acho que isso precisa também ser colocado na balança. Mas é um jogador que está em atividade? Chegaria para jogar? Ou teria que demandar um tempo para estar bem? A gente tem que pensar nisso. Porque às vezes o jogador também chega, não está bem, demora um mês e meio. Está aí o Palácios. Chegou, já vai para a 10ª, vamos colocar em 9ª rodada, só agora talvez jogue 60 minutos.
porque chegou mal. Como estará um jogador veterano desse? E um jovem desse? Com que vontade chega para jogar no Vasco? O Vasco passa a ser uma atração, porque é um clube que está pagando em dia, tem um parceiro com grana, vai fazer investimentos na estrutura, isso tudo vai atrair, claro, óbvio que vai atrair. E o clube também tem interesse em ter jogadores de boa rentabilidade para futuro, para fazer negócio no futuro. Então, em cima disso, acho que tem que se esperar, dar tempo ao tempo, dar-se a segurança de que vai fazer esse investimento, até porque isso está no contrato, a tal da cláusula de competitividade, mas acho importante que o Vasco possa contratar jogadores bons para posições certas. E não contratar porque, tem um goleiro jovem em tal local. Não sei se precisa. Não sei. Acho que o Vasco precisa para posições nevrálgicas, fundamentais, específicas e que precisa ver se o mercado oferece. Porque também tem uma coisa. Vai se saber no mercado que o Vasco tem dinheiro. Quem pede 3 vai pedir 6. E aí vai ficar competitivo o negócio. Mas o Vasco não tem dinheiro? Tem, gente. Mas tem um limite. Você vai dar 20 milhões de reais por um jogador que é de um clube pequeno da Argentina? Negocia-se, faz um percentual, pega uma parte, negocia o outro, dá numa futura venda uma participação. Tem que ser assim. O Allan Kardec, por exemplo, é um jogador livre, que vai estar pelo mercado. Seria uma boa aposta? Acho importante ter um jogador alicerce, um jogador veterano ali, não tão veterano, mas um jogador que possa dar tranquilidade junto com o próprio Nenê, que vai terminar, que não vai prosseguir no ano que vem, estará jogando o seu último ano agora. Então, eu quero entender como é que vai estar esse time, por isso que eu acho que o Zé Ricardo precisa começar a mudar a sua cabeça, colocar ali os 2 meias, tentar uma variação na frente, dar um tempo no Raniel para esse time começar a jogar e se manter ali na frente, para quando chegar na 20ª rodada, já ter contratado, a janela já estar aberta e aí dentro do perfil. Jogador jovem, bom, de boa cepa, que tenha vindo de bom clube, e um jogador veterano, 1 ou 2, veterano que eu digo ali 29, 30, 31, até 32, 33, pode ser contratado para fazer uma espinha dorsal. Com dinheiro, a coisa facilita muito. Com dinheiro, a coisa vai ajudar muito. Para quem acha, o Gênova caiu. Esquece o Gênova, gente. O Gênova foi pego pela 777 em novembro. Já mais da metade do campeonato italiano tinha rodado. E é um time que, historicamente, não tem tido bons desempenhos. É um time fraco hoje na Itália. É um time de meio para baixo de escalão. O grande time hoje da cidade de Gênova ainda é a Sampdoria, que também já teve título recente. Toninho Cerezo jogava lá, Lombardo, mas é um time que caiu. Vialli é um time que caiu nos anos 90. Caiu muito de produção. Então, é um país diferente, é uma casa diferente. A gente vê Milan e Inter, que estavam também muito mal, e com investidores, um chinês, enfim, melhoraram muito. A Inter acabou de ser campeã da Copa Itália em cima da Juventus. Então o dinheiro traz dinheiro. O dinheiro vai ajudar, vai sim fazer o Vasco melhorar. Agora, a bola é que tem que entrar. Os jogadores é que tem que dar resultado. Então vamos esperar, porque é uma semana importante, que o Zé Ricardo mude o time, que o Zé Ricardo possa fazer um time mais competitivo, um time mais ofensivo, melhor no desempenho, que ele tenha essa consciência, e que isso possa ser também uma continuidade de um trabalho para quando a 777 fechar, o Vasco ter condição financeira de fazer um bom investimento e completar um time competitivo para a Série B. Ano que vem, subindo, aí é uma outra história. Valeu, grandes amigos! Um ótimo sábado para vocês, fiquem com Deus, curta aqui o canal Ave Mais, sempre tem vídeo, curta também o canal Atenção Vascaínos, as nossas redes sociais, @avascaínos, dê uma curtida aqui nesse vídeo, pegue o link, compartilhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, dá uma moral pra gente, agradeço muito a vocês por tudo. Um ótimo final de semana, tchau turma!